pessoal, voltamos com o nosso Tasso Conta, nosso podcast aqui da Tasso para vocês. Bem, queria inicialmente agradecer a todos vocês, né, a audiência, a presença, ouvir, né? E queria pedir para vocês curtirem nossas redes sociais, né? Continuar mandando aí as perguntas. Queria agradecer aí quem está assistindo a gente na SDP TV, que está mandando perguntas para a gente, sugestões de tema, né? Porque agora, Luiz, a gente está nas TVs por aí, né? Então, estamos aí em alguns estados, além de alguns países aí com o Tasso Conta. Então, vamos ter um tema hoje bem legal, que tem tudo a ver com o tema da semana passada, onde a gente falou de ACD, só que a gente tocou num pontinho aí de cotas e o Luiz está trazendo uma outra visão para a gente. Então, o tema é combater o assédio contra a mulher, dever ou obrigação. E para falar sobre isso, nós vamos bater um papo com Luiz Fernando Nóbrega. Bem, além de ser meu amigo, primeiro de tudo, ele é contador, empresário contábil, formado em contabilidade pelo Instituto Toledo de Bauru, São Paulo, pós-graduado em administração de marketing e recursos humanos pela Unisalesiano, pós-graduado em controladoria e finanças pelo IT de Bauru, membro da comissão de ética do Sindicato dos Contabilistas de Bauru, coordenador do Centro de Estudos do Sindicato dos Contabilistas de Bauru também, conselheiro fiscal da empresa de desenvolvimento urbano de Bauru, em Durbe, docente do ensino superior, conselheiro efetivo do Conselho Regional de Contabilidade em 1999 e também foi presidente do Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo, né? De 2012 a 2013. Acho que ele foi um dos presidentes mais novos aí na época. E, claro, também ministra inúmeros cursos e palestras aí no Brasil e no exterior, né? Sobre a parte contábil, né? Carolina do Sul, Estados Unidos, etc. Então, Luiz, seja bem-vindo ao nosso Tasso Conta, né? Nosso podcast. Muito obrigada pela sua disponibilidade, né? Pela sua presteza aí estar aqui com a gente. E já começo perguntando, né? Por que esse tema? Bom, primeiro, cara, sempre é uma delícia, é um prazer estar participando do podcast do Tataço, porque vocês têm uma pegada de qualidade de assuntos interessantes, relevantes, né? Para a classe contábil, como também para a sociedade em geral. Então, muito gostoso estar participando aqui, principalmente pelo primeiro item do currículo, né? Ser seu amigo é um privilégio. Muito, muito bom absorver da sua amizade. Esse tema, eu acho que ele sempre deveria estar presente, né, num ambiente não só corporativo, né, mas em ambientes em geral, esse combate ao assédio. A questão que mudou um pouco, né, de um tempo para cá, é que hoje nós temos uma lei, né, desde o final do ano passado, essa lei 14.457, ela traz uma série de requisitos e dentre eles, lá no seu artigo 23, ele traz uma obrigatoriedade do combate ao assédio sexual e outras formas de violência. Aqui a gente também vai falar de outros tipos de assédio, assédio moral também, e ele torna isso uma obrigação legal. E quando a gente fala, né, se isso aí, se teremos um mote desse combate só porque veio uma lei, ou porque mesmo é uma responsabilidade de cada ambiente corporativo esse combate. E é impressionante quando se dá voz a um tema como esse, como você começa a perceber movimentos antigos de assédio. E o que que eu quero dizer com isso? É, a gente tem um trabalho que muitas vezes a gente precisa investigar algumas situações, ou em casos de implantação de sistemas de gestão e compliance, e quando a gente começa a trazer a possibilidade de um canal de denúncia, e principalmente, não só trazer a um canal de denúncia, mas explicar o funcionamento desse canal,
dando a garantia de um anonimato, a garantia de uma investigação isenta, é impressionante como pipocam situações, como eu disse, antigas desse tema. Então, o Engraçado. fato da gente ter hoje uma lei, ele traz não só a obrigação, mas ele começa a revelar situações que caíam na normalidade dentro dos ambientes corporativos e a provocação, né? Se isso realmente é uma responsabilidade ou eu vou fazer só porque é um dever legal, é para a gente refletir mesmo. Que bom que chegou a lei, né? Ah, então a gente esperaria o quê para ter uma consistência maior? Né? Não, tá, chegou a lei, então que bom que ela chegou e que ela vai trazer esse tipo de situação de blindagem melhor para as pessoas em geral. É muito comum, Carla, quando a gente fala de assédio sexual, né, e a estatística mostra que realmente a mulher é mais vítima do assédio do que o homem. Mas quando a gente fala de assédio moral, a gente não tem já uma discrepância tão grande dentro dos ambientes corporativos entre homens e mulheres. É, porque na realidade, Luiz, quando esse artigo 23, e eu queria também, vou te fazer uma pergunta, pra você já deixar guardadinha aí. O prazo de adoção era 180 dias, então a gente teria que ter adotado março, me corrija se eu estiver errado agora, de Uhum. 2023, tá? E essa é uma pergunta que eu vou te fazer logo de cara. Como que, na sua visão, está sendo a aplicabilidade e a implantação dessas medidas de prevenção, já considerando o compliance, sigilo e tudo isso que você bem comentou? E uma observação, antes de você responder, é que, na realidade, esse ambiente laboral saudável, né? Aqui a lei fala da questão das mulheres, né? Então, das medidas de assédio contra a mulher. Mas você bem comentou da violência no ambiente de trabalho, não só com mulheres, mas sim para homens e mulheres. A lei, ela fala somente em relação à mulher ou em relação a mulher e homem? A lei ela traz todo um contexto, Carla, começando pela segunda pergunta, né? Para a mulher, né? Se a gente pegar ali o começo da lei, ao preâmbulo da lei, ela fala, institui o programa, emprega mais mulheres e altera a CLT. Então, assim, é uma lei que foi dedicada, e ela tem alguns capítulos que, enfim, não é o tema nosso aqui, que trazem de situações para a mulher, mas essa alteração da CLT, ela não traz um gênero. E como eu disse, de fato, a questão de assédio sexual, estatisticamente, as pessoas assediadas são mais do sexo feminino. Ok, mas quando se fala de assédio moral, nós estamos falando de coisas, né, para ambos os sexos. Então, ela não rotulou. Mesmo porque, se a gente for pensar nas medidas que devem ser tomadas, né, a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas daqui a pouquinho, que a lei traz, ela não vai dizer, né, por exemplo, um canal de denúncia, qual é o seu sexo? Eu sou homem. Ah, não. O Perfeito, canal não se aplica a perfeito. você. Não, então, assim, é geral. E você tem razão quando você disse que o prazo de adequação ele já está em vigor. A lei deu 180 dias, então o prazo foi 20 de março era o prazo. E a gente vê um movimento no mercado das empresas buscando essa adequação, mas não é aquele que a gente imaginava, né? Que provavelmente a lei almejaria alcançar. E aí entra o fator fiscalização, né? Para que as empresas comecem a se movimentar de uma maneira mais intensa para fazer essas adequações. Luiz, essa questão de prevenção do combate ao assédio sexual, achei bem legal você colocar a pergunta, né? Dever ou obrigação, que eu queria até que você conceituasse para as pessoas qual a diferença. Eu vejo que quando você tem ali uma obrigação legal, ok, a empresa vai estar em conformidade, né? E parabéns para a empresa.
Agora, quando você fala de um dever, eu trago assim a questão da essência mesmo, de que eu, como gestor, como diretor, como líder, como dono da empresa, eu quero um ambiente sadio, livre de assédio e violência. Então, quando a gente trata de dever, eu quis trazer essa questão assim, olha, é genuíno esse combate. Você estava falando aí do SD, né, do programa passado. Sim. A gente vê um termo, né, no SD que é o greenwashing, que é eu fazer de conta que se eu sou ambientalmente correto e etc. Não, a genuinidade de você querer combater o assédio e as formas de violência que eu provoquei a reflexão. Acho que no Brasil a gente sabe que muitas vezes as coisas só funcionam realmente com leis e com punições, né? Então, uma lei sem sanção nenhuma, ela não tem sentido aqui no Brasil. Mas que isso realmente fique a reflexão. Como eu disse no início, você vê que, às vezes, a adequação à lei, que uma das ideias é trazer um instrumento de coleta de informações e investigação delas, né, um canal de denúncia, por exemplo, ela acende, né, temas que estavam embaixo do tapete e, às vezes, há tempos. A gente, É, lógico, e, sem citar nomes, a gente está lidando com um caso que quando explodiu, assim, sabe quando a pessoa realmente faz tudo que estava entalado ali, as pessoas começam a vazar e a falar e a realmente jogar as coisas às claras, é impressionante. Então, que bom que ela chegou e que ela faça mesmo esse movimento. a gente vê, a gente tem visto muitos casos nos últimos anos na área médica, né? A gente tem acompanhado pela televisão de funcionários aí, mulheres, né, subordinadas ou não na área médica. Mas uma coisa que eu achei interessante é que a lei não definiu se é público ou privada. Ou seja, é para qualquer relação trabalho, né? E eu achei bem legal isso, porque os órgãos públicos também têm que implantar, entendeu? Porque pelo que eu li lá, quando eu peguei o seu tema, ele não trata especificamente de empresa da área privada, né? Então eu achei muito legal isso. E como o governo ele mesmo instituiu, teve a ideia de instituir, e concordo com você, que bom que veio uma lei, né? E que tem que fazer sentido, tem a penalidade, né? Mas como que os órgãos públicos estão também fazendo? É, os órgãos públicos, eles têm uma natureza de já ter alguns aspectos aqui, porque a condicionante foi a empresa que tem a CIPA, né? E aí você pega aí público ou privado, como você bem disse. Então, em tese, são empresas que já têm um certo porte e normalmente já vem acompanhado, por exemplo, de uma ouvidoria. Normalmente, o fato de ter a CIPA, ele já tem ali o seu DSS, o seu DSM, então aí fica um pouco mais fácil essa adequação. Mas o fato de eu ter pontos de requisito específicos, mesmo as empresas públicas, mesmo aquelas que já têm alguma coisa dos requisitos aqui já aplicados, elas também vão precisar rever muita coisa, porque eu vou Uhum. precisar falar desse tema. O que que a lei traz, cara? Acho que fica melhor eu colocar os pontos e a gente ir discutindo. Ela fala que eu preciso ter regras de conduta sobre o assédio e as formas de violência. Aqui eu estou falando de ter códigos de ética, códigos de conduta, políticas claras. Ou seja, o que a tua empresa pensa sobre isso? Eu penso que isso aqui é uma infração, aqui as normas da empresa, passível de demissão por justa causa. O que que a tua empresa diz? Ela tolera? Ela é realmente assim radical? Escreva, divulgue. Primeiro item. Depois ela fala de procedimentos para receber denúncias. Isso é fácil, né? Se eu colocar um 0800, eu tenho um procedimento para receber denúncias. Mas aí a lei continua e ela fala uma possibilidade de aplicação de sanção e de investigação. Ela fala de apuração dos fatos, E enquadra garantindo, por no. exemplo,
o anonimato das pessoas. Pois não, cara, É, desculpe. só para ser tempestiva, e, se eu não me engano, ela também enquadra no Código Penal, né? Ela comenta alguma coisa do Código Penal, né? O assédio sexual, ele é passível de punição, ele é crime, né? O moral ainda não. Existe até um projeto tratando disso. Mas o assédio sexual é crime. Então, vai cair ali. Então, vamos lá, eu já tenho um código de conduta, eu já tenho que ter um canal de denúncia, eu já tenho que ter procedimentos para apuração dos fatos, e aí eu vou ter a possibilidade de aplicação de sanções aos responsáveis, né? E aí essa sanção vai estar lá no meu código de conduta explícita e prevendo anonimato. Ok. Depois eu tenho a inclusão, né, como eu disse aí nas práticas da CIPA, né, nos DSS, CIPAT da vida, explicitamente sobre o tema do assédio e das formas de violência. E de realização de minimamente a cada 12 meses treinamentos sobre o tema. Ou Então, quando a seja, gente pega, pois não, rapidinho, é obrigatório fazer todas essas práticas, e- efetuar essas práticas para quem tem CIPA. exatamente, é E o que quem, ou o seja, quem CAPT tem traz. acima de 25 funcionários, se não me engano. Aí já eu não lembro de cabeça o número, Eu cara, acho que mas é, eu acho que mas é um assim, pouquinho mais. quem não tem CIPA não é obrigatório. Não, porque o CAPT ele está trazendo especificamente para as empresas que tenham CIPA. Ele não foi genérico. Hum, Ele traz lá para um ambiente laboral sadio, taraná, as empresas com CIPA deverão adotar as seguintes medidas. E aí ele vem nos itens 1, 2, 3 e 4. isso é ruim, né? Eu acho. Ou Porque você seja, não tem a voz para todos, né? Você é, delimita para um grupo mais ó, seleto de ah, empresas. como diz o ditado, como dizia Faustão, dizia não, diz, né? Quem sabe fazer, faz ao vivo. Já deu uma olhada aqui. A CIPA são 20 funcionários. Aí, pronto. Então, mas assim, vamos lá. A maioria das micro e pequenas empresas estão fora. Uhum. Então, fora. Assim, veja que a responsabilidade, né? E voltamos à origem do tema, né? É dever ou obrigação, Pois é. né? Que bom que teve uma lei. Que bom que ela existe. Mas será que não é meu dever mais do que obrigação? Ainda mais como você disse, né? A gente vê casos aí da área médica sendo divulgados, e é impressionante nessas reportagens, quando elas saem, como pessoas que foram vítimas, né, da mesma pessoa começam a falar, criam coragem. É o que a gente vê nas implantações de um canal de denúncia, quando ele é sério, né? Porque também tem fake news por aí. Vamos ser bem transparentes. Empresas que, a exemplo que a gente falou do greenwashing aí na SG, que também vão fingir que vão estar combatendo, só para cumprir a lei, né? Já Ou vimos para assim cumprir a sugestões, lei. a gente coloca o e-mail do diretor para receber a denúncia. É, Não, que não não, tem muita isenção, né? Porque pode ser o gerente dele, né? coloca aí um telefone. Não, eu preciso ter ferramenta que ela inspire credibilidade, que eu possa ter uma segurança de saber que, primeiro, se eu falar, eu não vou ser retaliado, eu posso garantir meu anonimato e vai ser investigado. Olha lá, né? Ou seja, eu inspiro a credibilidade. E o canal, ele se fortalece à medida que as ações são investigadas, muitas vezes tem uma sanção, e isso começa, né? A famosa rádio peão começa a ver os resultados. Opa, realmente funciona. Posso falar. Eu posso realmente explicar. Carla, vamos separar que realmente isso é importante? Estamos falando Não, que sim. muito, muito importante, muito Vamos importante. falar que isso realmente é sério? Sim, temos que falar sobre isso. Mas, por outro lado, esses canais e essas investigações também vão ter que lidar com muitas situações que já são melindres, para não usar uma palavra repetitiva, que começa com MI 3 vezes. Eu fui proibido de falar isso aqui no escritório.
não pode mais falar MI, MI, MI. Mas vamos falar de milindres. Tem que separar e investigar, né? Muitas vezes um chefe, ele vai falar um pouco mais alto com o colaborador, né? Ele vai dar uma bronca. E É isso não vai ser assédio moral. aquele calor da emoção, né? É aquele, às vezes, aquele fervor de um cliente que esbravejou no telefone. Tá, não justifica, mas somos seres humanos. É diferente de você ter um assédio, né? Que não é uma coisa pontual ou eventual, porque o assédio não é um minuto, né? É uma coisa que até é importante, Luiz, não sei. Vamos lá. Qual é o conceito? Como enquadrar um assédio, né? Aí que a gente precisa separar, cara. Quando a gente trata do assédio sexual, ele não precisa ser repetitivo. Ok, Então, você tem uma situação que caracteriza o assédio sexual, pode ser uma situação. Ele não sim, precisa ter o caráter repetitivo. O assédio sexual não necessariamente precisa ter um contato físico. Eu posso, através de um WhatsApp, né, ser um assediador sexual mandando um conteúdo impróprio para alguém, ok. né? Basicamente, a característica do assédio sexual, o que difere assim do moral, é a questão da repetitividade. O assédio moral, ele já precisa ter situações recorrentes. Então, é como você falou, pô, às vezes no calor da emoção, eu dei um tapa na mesa ali, né? E falei um palavrão, e gritei, né? Isso é recorrente? Eu sou aquele subordinado que escuta isso todos os dias? Aí não é um calor de emoção. Aí eu já estou lidando com uma situação que realmente é um assédio Ou moral, seja, uma questão né? mesmo de conduta, de atitude, personalidade, muitas vezes, né? Que não é E aí justificável, né? isso é uma coisa, cara, que a gente escuta muito. Mas é o meu jeito, né? Eu sou assim, é o meu jeito de falar, eu falo alto, parece que eu sou grosseiro. E aí que entra, né, um primeiro item que a lei trata é de códigos de conduta. E qual é a conduta que se espera dentro daquela casinha chamada CNPJ? É Você diferente sabe da que sua casa. você falou isso agora. Eu tive uma reunião. Deixa eu ver que dia é hoje. A gente está na. Acho que foi há 2 dias atrás. E negociando um contrato com uma empresa. E a contabilidade hoje é interna e a gente vai entrar na empresa. E aí o proprietário, ele estava me contando como que ele falou com a contadora atual. E eu falei assim, você não pode falar desse jeito, mas com todo cuidado, né? Assim, falei, até brinquei. O mundo hoje não é mais como era antes. Meio que a música não é mais como era antigamente. Antigamente. Hoje as pessoas têm umas regras, têm uma conduta, a pessoa se sente pressionada, fica com depressão, a coisa mudou muito. Não, mas eu falei isso com ela mesmo. Falei, tá, mas as pessoas não aguentam a pressão, ela não tem preparo para isso. Porque até vi uma palestra lá na minha conversa esses dias, a nossa geração, eu sou mais velha que você, vamos dizer, ela tem casca grossa, né? A gente tem casca grossa. A gente aprendeu na porrada, né? De pai, de mãe, de chefe, de professor. Pô, não sei se você vai lembrar a época da reguinha na mão, sabe? Aquela coisa assim, botar de castigo. Então a gente tem uma casca por cima disso, que a gente aguenta algumas coisas que hoje a maioria não aguenta. Porque era certo ou errado, eu não estou aqui para afirmar uma coisa ou outra. Mas a gente viveu uma época diferente da de hoje. E na nossa época, isso não era tão agressivo por muitas vezes como é hoje, a ser evasivo.
As pessoas elas não foram criadas hoje, a geração dos 30 para trás, a ter essa casca. E aí essa geração que com esse assédio moral fica depressiva, fica triste, cai rendimento. E por isso que eu te fiz a pergunta da diferença entre o sexual e o moral, porque a assiduidade do moral, a continuidade do moral, pode inclusive gerar prejuízos para empresas. Né? Então, os gestores têm que mudar a sua postura, porque a gente não está mais vivendo naquele momento. Não sei se você concorda, mas é a visão que eu tenho hoje, entendeu? Então, os gestores mais antigos, da década, sei lá, pessoas que nasceram em 50, 60, 70 e que começaram a ser chefes, ser coordenadores, donos de empresa, eles têm uma postura mais agressiva, eles têm uma postura mais forte. Eu até estou usando a frase ultimamente, agora assim, ser. Como é que eu estou falando com as pessoas? Ser firme não é ser grosso. Porque às vezes as pessoas confundem. Você ter firmeza na fala, posicionamento definido, não é você ser ignorante. Porque você pode falar as coisas de forma firme, sem ser agressivo. Mas há um conflito desses dois significados dentro das empresas. Tanto do lado que recebe, quanto do lado que faz. Tipo, eu não fui grosso. Aí a pessoa quer saber, você sim. Percebe como é importante, né, cara, a gente ter aí regras claras sobre conduta dentro das empresas, né? Naquele ditado, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Então, ter o equilíbrio. E aqui eu acho que a sua fala é importante eu destacar alguns pontos, né, que sempre tiveram presentes na história, né, das empresas, mas que enfrentam, né, a cada época dificuldades diferentes, que são os conflitos de geração, né? Você falou, a nossa geração tem uma casca grossa, né? E quando a gente começou os nossos ambientes de trabalho, eu e você, a gente tinha um histórico de uma geração anterior que era aquela geração que nascia e aposentava na mesma empresa, né? A pessoa tinha orgulho de dizer que a minha carteira tem um registro, né? Dois registros. A gente Perfeito. viu chefes bravos, grosseiros. Eu gosto muito dos exemplos do esporte, e eu tive treinadores aí na minha vida esportiva que eles xingavam de tudo quanto é nome. E assim, chora para ver, né? Ele falava o dobro. E aí quando nós começamos, né, no nosso ambiente a virarmos líderes, a gente tinha uma outra dificuldade com os nossos subordinados. Hoje, a dificuldade dos conflitos de gerações é que eu tenho que ter um equilíbrio e meio para falar, né? Como você falou, não, para ser firme, ser grosso, e às vezes até o ser firme sem ser grosso, eu também tenho que pensar, porque eu vou trazer uma consequência. Essa consequência pode ser, como você disse, uma depressão, ok? Isso acontece, e um dos efeitos ocultos do assédio moral é que a pessoa ela vai criando, assim, ela vai minguando, não necessariamente uma depressão, ou sim uma depressão, mas ela perde até rendimento dentro do trabalho porque ela vai minando e minguando. Ou eu posso ter uma consequência financeira de um processo por assédio moral que vai parar na justiça. Isso pode custar aos cofres da empresa. E quando eu digo que a gente tem que dividir aí, né, o que é realmente assédio e o que são os exageros, eu vi uma reportagem essa semana trazendo aí uma decisão de um magistrado negando, né, um processo de dano moral e, abre aspas, né, que o autor estava fazendo uma tempestade num copo d'água. E ele traz na sentença uma coisa interessante, né? Fala assim, ó, com o máximo respeito, as pessoas estão ficando muito sensíveis com qualquer tipo de mensagem Que recebida. No caso interessante. aqui, ela vinha de um aplicativo, mas vou parar por aqui. Sensíveis com qualquer tipo de mensagem. Então, é necessário separar.
o que é realmente o Perfeito. melindre e o que é realmente um assédio. Não que a empresa tenha que fazer vistas grossas, não é isso. Mas as respostas do que sim é assédio, uma sanção, e do que não é assédio, uma resposta ao denunciante, isso precisa existir para você ter o equilíbrio dentro É, dessa casinha CNPJ. E se necessário for, aquela regra que a gente escreveu, lembra? O código de conduta, que ela seja revista. Isso é importante, né? As políticas e os códigos, eles são organismos vivos, eles precisam ser revistos. E às vezes uma denúncia me faz rever que eu estou sendo muito duro ou muito leve dentro do que eu escrevi. Então é um equilíbrio difícil para gestores hoje, cobrar sem ser grosso, visto. sem ser tão incisivo, é um difícil. E de repente, e ser incisivo não é assédio, né? Na realidade, você tem que saber Não. como. E olha que legal, Luiz, esse assunto. Hoje em dia, eu conheço empresas que, em reunião com funcionários, pede para todo mundo deixar o celular fora da sala, Né? Para não gravar. para não gravar, né? Eu conheço empresas que fazem reuniões com os funcionários pelo Zoom, que ela não grava a reunião. Ou outras que gravam para poder, vamos dizer, usar a favor dela e contra o funcionário. Então, isso criou meio um clima desgastante se você não souber lidar com a situação. Entendeu? Porque você acaba E se prevenindo tanto de tanta coisa em vez de agir naturalmente. Carla, sabe que até o jeito de pessoas como você e eu que costumamos falar em público, né, públicos grandes muitas vezes, seja numa palestra, num discurso, numa aula, esse mundo mais sensível, né, como o magistrado trouxe, nos forçou a repensarmos o nosso jeito de nos comunicar, nosso jeito de brincar, né? Eu tive um episódio muito impactante, né? Uma palestra que eu estava fazendo ao vivo, né? No YouTube, e eu fiz uma brincadeira envolvendo um estagiário, né? A pessoa estagiário, né? A figura do estagiário, que eu já fui, né? Você também já Eu foi, também. né? E era uma brincadeira que a gente faz numa rodinha, as pessoas dão aquela risada, que é uma brincadeira e acabou. Eu fui metralhado no chat do YouTube, mas metralhado, né? Por conta do que eu disse, né? E um amigo, eu não estava vendo o chat, eu estava aqui focado na palestra, e logo depois de mim entrou uma outra pessoa, depois a gente ia para os debates. Uma pessoa conhecida me ligou, eu não queria atender, não atendi, ela mandou uma mensagem, falou assim, cara, olha o chat, o que aconteceu, vê o que você faz. E aí toca que eu fui ali, né? Quando foi me dada a palavra novamente, falei, ó, pessoal, eu levei um pouco na brincadeira, né? De novo, falei, ó, eu tô vendo que vocês estão aí bravos, né? Com o que eu falei do estagiário, mas assim, foi uma brincadeira, gente. Não é para ofender ninguém. Eu já fui estagiário há muito tempo, então assim, a gente sabe, então é uma brincadeira. E você Não, acha e que até na passou? nossa época, Não todo mundo passou. sacaneava o seu estagiário. Uhum. E não passou, cara. Aí as pessoas continuavam falando no chat. Aí eu fiquei mais atento ali ao chat. E outras falavam assim, gente, ele errou, pediu desculpa, a vida que segue, foco na palestra. Não, o negócio é bombardear no chat. Então, as empresas precisam ficar atentas também com o jeito que elas se portam, com o jeito que elas educam os seus líderes, né? Como que ela escuta eventuais exageros, como que ela trata esses eventuais exageros, ou como que ela trata aquele que acha que foi assediado, um exagero, e isso não aconteceu. É muito uma equação, sabe? Quebra-cabeça que tem que ser lidado hoje em dia. E Luiz, tem multa? Eu estava esperando você me perguntar isso, porque o que acontece? A gente falou no início, né? Leis que não têm sanções, elas realmente elas não pegam. E lá nas exposições finais a gente vai ver que ele fala de fiscalização, etc., mas não tem nada explícito trazendo.
que vai ou não vai multar, que vai caçar, enfim, não tem nada É, tão eu, ostensivo. eu li rapidamente e vi que se enquadra no Código Penal, ou seja, a empresa tome ou a pessoa as ações que tem que tomar, né, para enquadrar, mas não vi nada Não tem, cara. além disso. Então, assim, a gente vê que isso vai, vai pegar? Não sei. Por isso que a pergunta vem de novo. Nós estamos falando de obrigação ou estamos falando de dever? Né? O que que nós estamos falando aqui? É genuíno esse combate ou não? Porque, lógico, que uma empresa que não se preocupar com isso, não necessariamente com a preocupação de uma multa vinda de uma lei, ela tem que se preocupar com um processo que ela pode sofrer, né? De um assédio moral, da permissibilidade que ela vai ter se ela não combater. E isso é uma coisa importante se ressaltar, cara, que muitas decisões que a gente acompanha, os juízes observam qual é o comportamento da empresa frente aos atos, né? Então, ela foi passiva, ela foi permissiva ou não? Ela teve lá realmente umas sanções ao assediador, ela mexeu ali no seu código de conduta, ela incentiva o canal de denúncia, ela faz treinamentos sobre o tema, ela demonstra que ela é E, contra ou simplesmente ela fechou os olhos. Isso, das decisões judiciais, a gente vê uma observação dos juízes nesse ponto. O que eu faço para não acontecer dentro do meu teto? e Luiz, vamos lá. Implantei, vamos imaginar que eu tenho implantado na empresa, divulgado, disseminado isso. E aí acontece um caso. A empresa, claro, com todo sigilo, que é o que a própria lei diz, a garantia dos direitos de ambas as partes, até que seja definido e decidido se houve ou não. Como é que fica manter as duas pessoas ao mesmo tempo dentro do ambiente de trabalho? Olha, vai ser um desafio, assim, primeiro entender o que aconteceu e tomar medida. Muitas vezes você tem que demitir alguém, né? Mas imaginando que não, que é esse exemplo que você trouxe, é a vida que segue dentro da empresa. Eu tenho normas ali dentro, né? Eu lembro muito bem de exemplos que eu tinha no esporte. E assim, um treinador fala assim: você não precisa gostar do teu parceiro do lado ali, mas se ele tiver melhor posicionado, você toca a bola para ele porque ele vai fazer o gol. Vocês não precisam se amar, sair para tomar cerveja depois. Então, o Concordo. ponto é esse. Eu infringi uma norma da empresa ali, ó. Eu assediei moralmente alguém porque eu gritei demais ou humilhei alguém no momento. Que a empresa diz sobre isso? Eu vou tomar uma advertência? Eu vou tomar uma suspensão? Tá claro isso? Tá claro. Tomei minha suspensão, né? Porque eu fui grosseiro com a Carla durante as nossas reuniões e, pô, tá certo a empresa me punir. Carla, o Luiz foi punido. Luiz, você foi punido porque você foi grosseiro com a Carla, beleza? Beleza. Teve recorrência? Continuou fazendo? Aí a empresa não vai poder ficar me punindo com advertência. De repente, ela vai ter que me demitir, porque senão ela prejudica o próprio ambiente, né? O Luiz mudou depois da advertência? Mudou. Resolvido o problema. Não preciso ser seu amigo. Só preciso te respeitar dentro do ambiente e se para nós dois estiver ok. Agora, o Luiz não mudou, continua fazendo, a empresa não faz nada, fatalmente você vai sair da empresa. E outras pessoas vão sofrer o assédio que você sofreu por mim, em outras oportunidades. Nossa, Luiz, que assunto, né, gente? Que estamos aqui já, parece que estamos há 2 minutos e estamos há 40 minutos falando de um assunto que parece tão usual, ou seja, tão discutido pela mídia, por tudo, mas quantas entrelinhas tem? Você vê controle, receptividade, atitude, né? Ações corporativas, ações de equipe, disseminar isso, levar isso até o ambiente correto, se for sexual, polícia, né? Código Penal, etc.
como tratar isso, como fica a imagem da empresa quando isso tem repercussões públicas. Olha o tanto de coisa que envolve. E essa repercussão pública, cara, hoje em dia, ela é potencializadíssima com as redes sociais. Então, se você realmente tiver essa preocupação, como você disse, né, desde o início com essas ações, e fazer o seu dever de casa, não é 100% garantia que você vai se livrar de um problema de imagem, por exemplo. Não Perfeito. é. Mas você está demonstrando que você está lutando contra. Esse é muito importante. Quando a E gente. vou assim, vou fazer um último exemplo aqui, fazendo uma analogia que não tem nada a ver com assédio, mas o trabalho escravo, que tem sido muito divulgado, propagado, empresas que utilizam trabalho escravo. E vou exemplificar o que aconteceu comigo. Eu estava no supermercado com a tchutchuca, aí fui comprar um suco de uva integral e a tchutchuca falou: Mamãe, não pode comprar dessa empresa. Porque a juventude é assim, né? Ué, por que, tchuca? Eu sempre comprei. Lá tem trabalho escravo. Você não viu, mãe? Saiu na televisão. Falei, eu não vi, não. E não vi mesmo. E fui pesquisar. E falei, cara, não é que é mesmo? E assim, ela me deu uma lista de empresas que saíram na internet que utilizam trabalho escravo. Vamos para o seu tema. Daqui a pouco vai ter uma lista de empresas que têm comumente assédios dentro da sua instituição. Né? E aí, olha só, assim, as coisas vão puxando, né? Como é que eu retenho talentos num ambiente desse? Quanto custa você repor? Né? Você tem um custo de reposição natural, verba rescisória, custo de RH, você tem um custo intangível e invisível que chama-se tempo, né? Quem saiu, quem entrou não vai render o que igual que saiu, vai levar um tempo para isso. E aí eu sou conhecido como uma empresa que paga bem, não sei o quê, mas tem assédio lá dentro, não para ninguém. Tem custo isso também. Não é a imagem em si. E quando a gente vê, né, as empresas investindo em compliance, elas estão investindo não só na modinha, elas estão investindo em prevenção, né? Esse exemplo da escravidão, cara, a gente viu aí uma rede de supermercado também perder bilhões em valor de marca, porque ela teve casos, né? Ela teve maus tratos animais, mesma rede. Ela teve um assassinato de um cliente dentro do seu estacionamento e ela teve injúria racial, né? Preconceito dentro do seu ambiente. Perdeu muito dinheiro. E tudo por conta do quê? De escolher mal seus fornecedores e terceiros. Essas marcas de empresas do suco, né, do vinho, elas também escolheram mal seus parceiros, não foram diligentes na escolha dos seus Verdade. Eu li a fornecedores e matéria. terceiros. Eu não, por causa de tempo mesmo, eu não me atentei. Eu vou lá no valor econômico, pego aquilo que é legislação e foco naquilo. Quando a Luana trouxe para mim, eu fui pesquisar e, cara, fiquei de cara. Fiquei de cara que são fornecedores, ou seja, não houve a verdadeira fiscalização. Aliás, não houve um cumprimento da legalidade. Uhum. Porque quando você subcontrata, você tem que fiscalizar a contratada. Entendeu? Então, é complicado. Olha, Cara, nas minhas Luiz, aulas eu costumo dar muito chocolate, né, para os alunos. Passo o final de semana com eles, levo caixas de chocolate lá, distribuo, enfim. E uma das marcas de chocolate que eu distribuo, uma boa parte enquanto eu viajava mais dando aula, a hora que você abria a caixa, né, na parte de dentro da caixa, estava escrito lá o nome da empresa, né, empresa Nananã Cocoplan, um plano da empresa X, né, no investimento aos produtores de cacau do Brasil. Né? Então, era todo um trabalho que eles eram feitos com os produtores de cacau para desenvolver os caras. Qual que é o intuito de uma empresa fazer isso? Vamos pensar, alguns. Ela está fazendo um trabalho social? Tá. Ela está marketing. melhorando a qualidade do cacau que ela está comprando? Está.
Mas o fato dela também estar perto de um produtor de cacau, ela está fiscalizando esse cara indiretamente. E imagina, a empresa XPTO, uma gigante aí de que vende chocolate, tem trabalho escravo. Olha o que causa isso. Então, dá para você unir, né, o chamado útil ao agradável, né, investindo em ações de compliance e tendo esse retorno. Não necessariamente na linha do lucro explícito, mas com retenção de talento, né, com melhora de produtividade. E aí tem uma série de coisas para a gente elencar. Por isso que a estatística diz, né, que cada $1 investido em ações de compliance tem um retorno de 5. Um bom Ô, investimento, menino, né? tá vendo, né, gente? Então vamos prestar atenção. Então, Luiz, muito obrigada. Quero você aqui no Espírito Santo de novo, hein? Até Quando o você final do quiser. ano. Vou trazer você pra cá. Vou trazer você pela Taço agora. Ótimo. Quando você quiser. Ó, muito obrigada. Foi muito bom. O assunto é pertinente, né? Vale a pena discutir, vale a pena debater regras de implementação e vale a pena entender que ele é um dever cívico, Exatamente. inclusive, né? Então, é um dever Exatamente. moral, né? Então, obrigada pelo tema, fico muito feliz, te agradeço, tá? Passo aí para você dar as dicas para os empresários. Bom, como dica final, a gente falou de muita coisa, mas a gente não falou de redes sociais e de grupos de WhatsApp da empresa, que também ali pode ser um ambiente de assédio. Então, é muito importante que a empresa olhe com atenção, né, para os grupos dentro da empresa, que são grupos que a gente sabe que tem ações laborativas lá dentro, que ali pode ter assédio. É importante olhar para isso e nas redes sociais também. A empresa ela não pode proibir que o funcionário, não pode ter a ingerência, melhor dizendo, na rede social do funcionário. Não, isso a empresa não pode. Mas ela pode delimitar ações que, em nome da empresa, possam acontecer nas redes sociais, porque ali também pode ser um ambiente de assédio, ali também pode ser um ambiente que cause impacto para as empresas. Então, como dica final, a gente não falou disso, eu acho importante ter esse olhar, que daria outro podcast falar disso. E no mais, cara, sempre é um prazer estar com você. Sabe que você é uma amiga queridíssima. Gosto muito de estar falando com você. Aprendo demais quando a gente está junto. Sempre histórias importantes, marcantes Muitas e que me risadas. ensinam muito. Muitas risadas. É muito gostoso. Então, só tenho a agradecer a participação mais esse podcast contigo. Obrigada, Cat. Gente, a gente volta com mais Taço Conta. E o próximo programa vai falar sobre ceticismo. Vocês imaginem, gente. Ética, compliance e ceticismo profissional. Olha o desafio. Então, não deixem de curtir nossas redes sociais, nosso YouTube, Instagram, Facebook, TikTok e, claro, na SDP TV. Até o próximo.